Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que estamos nos reunindo aqui mais uma vez, nesta página virtual, neste centro espírita virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. Mais uma vez nos encontramos aqui para falarmos acerca de valorização da vida. Neste setembro amarelo, suicídio jamais, vida sim, porque para Deus não existe morte, só existe vida e vida em abundância. E por isso, agradecemos mais uma vez a Deus, nosso Pai, de infinita bondade, misericórdia e amor, em especial e acima de tudo, pelo dom da vida. Agradecemos a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes belíssimos ensinamentos que Ele nos deixou de forma exemplificada, conforme nós encontramos em seus evangelhos de amor. Aos Espíritos amigos agradecemos imensamente pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E não podemos deixar de agradecer a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada que constantemente estão conosco nesta página virtual para juntos estudarmos o Evangelho do Cristo. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas e que possamos aproveitar da melhor maneira possível estes minutos que temos aqui reservados no relógio da eternidade como mais uma oportunidade para as nossas reflexões acerca do valor da vida. Vida, patrimônio de Deus, que Deus nos concedeu provisoriamente para administrarmos. E é preciso que aprendamos a administrar este patrimônio divino da melhor maneira possível, que possamos ser um dia, e com certeza todos nós um dia seremos, bons administradores. E para as nossas reflexões no dia de hoje, neste setembro amarelo, que não estamos aqui para falarmos de morte, mas para falarmos de vida, sobre valorização da vida, trouxemos para as nossas reflexões do livro Atenção, de autoria do Espírito Emmanuel, em parceria com Chico Xavier, o capítulo de número 7, que tem como título Abençoa e Passa. Então, o livro Atenção, que é composto por 20 capítulos, que Emmanuel nos trouxe, nos deixou através das mãos de Chico Xavier, são 20 capítulos, 20 mensagens de orientação acerca da vida, acerca de prevenção ao suicídio. Mas antes de começarmos aqui estas reflexões com Emmanuel, com Chico Xavier, com Jesus de Nazaré, com os demais espíritos amigos, agradecemos mais uma vez a presença de todos e de todas. Faremos a leitura do livro Vigiai e Orai, de autoria do Espírito Irmão José, em parceria com Carlos Bacelli, a mensagem de número 27, que tem como título Perdão das Ofensas. Então aqui Irmão José nos fala acerca do perdão das ofensas, também este medicamento para todos nós e que precisamos fazer uso constantemente deste medicamento para a alma chamado perdão. Então aqui ele nos diz, há muitas maneiras de pedir perdão. Há muitas maneiras de pedir perdão. Quem se aproxima de ti, sem coragem de nada dizer, está procurando reconciliação. Então quem se aproxima de nós, quando tenhamos nos desentendido em algum momento, aqui ele nos fala, aquele que se aproxima de nós sem coragem de dizer alguma coisa, está procurando reconciliação. E aí ele diz, ele nos orienta, não exijas dos outros um pedido formal de desculpas. Então não podemos exigir dos outros um pedido formal de desculpa, da mesma forma que nós não gostaríamos, em uma situação desta, que a outra criatura exigisse de nós, nos exigisse um pedido formal de perdão, um pedido formal de desculpa.
E ainda, irmão José acrescenta acerca deste perdão das ofensas, que Jesus nos falou tão belamente, tão fartamente, acerca desta necessidade de perdoar incessantemente, indefinidamente, cada ofensa recebida. E aí, irmão José nos diz, não tripudies sobre a discreta atitude de humildade de quem reconheça o erro. Então aqui ele nos fala que não temos o direito de tripudiar em cima da outra criatura, em cima daquela atitude da outra criatura que resolve reconhecer o seu erro. Para ser esquecida, nos diz irmão José, para ser esquecida, a ofensa pede que não seja relembrada. Então, a ofensa, sem sombra de dúvida, que para ser esquecida, nós não podemos ficar relembrando, presos naquele passado, relembrando aquela ofensa. Você lembra naquele dia, naquela hora, o que você fez? Então, aqui ele está nos falando acerca disso, não ficarmos relembrando as ofensas do passado. É preciso, conforme ele nos diz na sequência, é preciso que facilitemos as coisas para quem procura esquecer o passado. Então, para aquela criatura que procura, está procurando, está se esforçando esquecer o passado, esquecer as ofensas do passado, é preciso que nós façamos a nossa parte, é preciso que facilitemos, não fiquemos relembrando, remoendo aquele passado de ofensa. E ainda nos diz, não fiques rememorando as experiências amargas de quem faliu. Não podemos ficar rememorando, relembrando as experiências amargas. O perdão genuíno, nos diz irmão José, o perdão genuíno jamais espezinha, jamais tripudia em cima da outra criatura. E aí ele encerra dizendo, imagina-te escutando referências constantes sobre as tuas quedas. Muda de assunto com um sorriso e perdoa com espontaneidade. Imagine você no lugar da outra criatura e a outra criatura fazendo referências constantes acerca das tuas quedas, acerca das minhas quedas. Com certeza não ficamos ou não ficaremos felizes, satisfeitos. Da mesma forma, não podemos fazer assim com as outras criaturas. É por isso que Jesus nos disse, naquela máxima acerca do nosso comportamento, não fazei ao outro tudo aquilo que você também não gostaria que o outro lhe fizesse, ou fazei ao outro aquilo que você gostaria que o outro lhe fizesse. Então aqui fechamos este parêntese com o irmão José, agradecendo mais uma vez a presença de todos e de todas, e chegamos aqui nas palavras de Emmanuel, neste capítulo 7 do livro Atenção, Abençoa e Passa. É o título do capítulo, acerca de valorização da vida, acerca desta prevenção, estes esclarecimentos preventivos acerca do suicídio. Então, Emmanuel começa os seus esclarecimentos nos falando da seguinte maneira, abraçando aqui fraternalmente todos os irmãos e as irmãs que aqui se fazem presentes, abraçando em nome da nossa irmã Vilma Guimarães Rocha, a nossa professora Vilma, que aqui se faz presente, e também que ela possa levar aos seus meninos e meninas o nosso abraço fraternal e de imensa gratidão pela presença, pela companhia, pelos comentários de sempre. E irmão Emmanuel começa aqui as suas reflexões, os seus esclarecimentos sábios da seguinte maneira: não basta recear a violência. Não basta simplesmente nós ficarmos com medo da violência, recear a violência. É preciso, na medida do possível, na medida das nossas forças, é preciso algo fazer.
É preciso algo fazer para erradicar a violência na face da terra. Assim nos orienta Emmanuel. Sabemos que individualmente nós podemos tão pouco para erradicar a violência na terra, mas sem sombra de dúvida, em eu, em você e cada um de nós, nos comportando de forma equilibrada, ou seja, sem violência, com certeza já estaremos auxiliando no combate à violência na face da terra. Então é por isso que ele nos fala desta necessidade de algo fazer para erradicar a violência. E aí ele diz que indiscutivelmente as medidas de repressão mantidas pelos dispositivos legais do mundo, ou seja, as nossas leis, esses dispositivos legais que têm as medidas de repressão, ou seja, de punição para aqueles que agem de forma violenta, são recursos que limitam. Entretanto, nós todos, os espíritos encarnados e desencarnados, nos fala Emmanuel, encarnados e desencarnados, com vínculos na Terra, podemos colaborar na solução do problema. Então aqui ele nos fala que não é simplesmente os dispositivos legais que têm essas medidas de repressão em relação ao comportamento violento, mas que todos nós, encarnados e desencarnados, temos a obrigação, a responsabilidade de colaborarmos na solução do problema acerca da violência aqui na Terra. Compadeçamo-nos, nos lembra Emmanuel, compadeçamo-nos dos irmãos envolvidos nas sombras da delinquência, a fim de que se nos inclinem os sentimentos para a indulgência e para a compreensão. Então aqui ele nos fala que ao invés de criticar, de condenar aqueles nossos irmãos que estão nas sombras da delinquência, é preciso compadecer, é preciso agir com misericórdia, com sentimento de indulgência. Lembrando que aqui ele está falando de indulgência e não daquela situação em que sejamos coniventes com a violência. Não, de forma alguma. Sermos indulgentes é não evidenciarmos os defeitos das delinquências dos outros e também a compreensão naquele sentido de nos colocarmos no lugar da outra criatura. E se você, e se eu estivéssemos, cada um de nós, se estivéssemos no lugar daquela criatura que agiu de forma desequilibrada, será que não agiríamos também de forma equilibrada, ou seja, compreender, contextualizar aquele momento, aquela situação, aquela criatura, por que ela agiu daquela forma e tentar auxiliar, coisa que poucos de nós ainda temos condições de realizar. E ainda ele diz, tanto quanto puderes, não participes de boatos ou julgamentos precipitados em torno de situações e de pessoas. Tanto quanto puderes, não participes de conversas, de falatórios, de julgamentos precipitados em torno de situações e de pessoas. Silencia, nos fala Emmanuel, é preferível que você silencie ante quaisquer palavras agressivas que te forem dirigidas, onde estejas, e segue adiante. Não desça a faixa vibratória de desequilíbrio daquela criatura que te agrediu. Porque se nós revidarmos a agressão, conforme ele nos fala aqui, nós estaremos agindo em desequilíbrio e com o mesmo desequilíbrio daquela criatura que nos agrediu ou que tenha nos agredido. É por isso que ele diz, silencia ante quaisquer palavras agressivas que te forem dirigidas, onde estejas, e segue adiante, buscando o esforço buscando o endereço das próprias obrigações, ou seja, siga adiante,
cumpra com as suas obrigações. E ainda ele diz, não eleves o tom de voz, entre mostrando superioridade à frente dos outros. Então aqui ele nos chama a atenção que não é pelo tom de voz elevado que demonstraremos aos outros a nossa condição de superioridade. Não, de forma alguma. Em muitas situações nós agimos desta forma, erguemos o tom de voz, mas hoje nós sabemos que não é pela altura do tom de voz que demonstraremos a nossa superioridade. A nossa superioridade moral nós demonstraremos na prática humilde do dia a dia. E ainda ele nos diz, não te entregues, independentemente do momento, da situação, não te entregues a manifestações de azedume e de revolta. Porque azedume e revolta na nossa vida jamais resolveu e jamais resolverá algum problema. E aí ele acrescenta, mesmo quando sintas por dentro da própria alma o gosto amargo dessa ou daquela desilusão. Então aqui ele nos chama a atenção que mesmo quando você sinta por dentro da própria alma o gosto amargo da desilusão, não se entregue, não nos entreguemos às manifestações de azedume e de revolta. Equilíbrio constante, sem sombra de dúvida que esta é a melhor escolha. Sabemos que ainda é muito difícil, mas sabemos que não é impossível mantermos o equilíbrio. E ainda ele diz, respeita a carência alheia e não provoques aos irmãos ignorantes ou infelizes com a exibição das disponibilidades que os desígnios divinos te confiaram para determinadas aplicações louváveis e justas. Então aqui ele fala que precisamos respeitar a carência alheia e não provocar aos irmãos ignorantes ou infelizes com a exibição das disponibilidades de bens financeiros. Ao invés disso, auxiliemos, se temos hoje a administração de valores maiores, financeiramente falando, auxiliemos esses irmãos nossos que se encontram em carência. E aí ele diz na sequência, para encerrar estas reflexões, ao invés de criticar, procura o lado melhor das criaturas, coisa que poucos de nós fazemos, mas sem sombra de dúvida que se nós nos esforçarmos um tanto mais, temos condições, e um dia todos nós teremos condições de agirmos assim, ao invés de criticar o comportamento equivocado das criaturas ou das outras criaturas, que possamos agir com misericórdia, com indulgência, com compreensão, porque tudo isso nós também precisamos, porque nós também erramos, nós também agimos de forma equivocada. É por isso que ele diz, ao invés de criticar, procura o lado melhor. Todos têm um lado melhor, todos têm algo de bom. Aquela criatura que nós julgamos ser tão má, ela já tem algo de bom. Então é por isso que ele nos fala, procura com a lupa do amor, da misericórdia, o lado melhor das criaturas e das ocorrências, de modo a contribuires, a construires o bem onde estiveres. É nossa obrigação, é nossa responsabilidade construirmos o bem onde nós estivermos, edificarmos este edifício do bem onde estivermos. E aí Emmanuel encerra essas belíssimas reflexões acerca da valorização da vida, acerca desta bondade infinita de Deus que nos concede constantemente oportunidades, acerca da bênção da vida. Ele encerra dizendo o seguinte, auxilia para a elevação, abençoando sempre. Auxilia para a elevação, abençoando sempre. E lembra-te que o pavio aceso
O pavio aceso é capaz de gerar incêndios calamitosos e, às vezes, um gesto infeliz de nossa parte pode suscitar nos outros as piores reações de vandalismo e destruição. Então aqui ele encerra desta forma belíssima, nos falando acerca da prudência, nos falando acerca do cuidado que temos que ter em relação às nossas atitudes, porque uma atitude pequena, aqui ele cita o pavio de uma lamparina, que mesmo o pavio de uma lamparina aceso é capaz de gerar incêndios calamitosos, de destruir toda uma floresta. E da mesma forma que este pavio pequeno aceso pode gerar um incêndio de grandes proporções, às vezes um gesto pequenininho, um gesto pequeno, conforme ele nos diz aqui, mas um gesto infeliz de nossa parte, pode suscitar nos outros as piores reações de vandalismo e destruição. Então é preciso, conforme nos disse Jesus, vigilância. Conforme é o título deste livro que lemos anteriormente, a mensagem para iniciarmos as nossas reflexões, vigiai e orai. Que possamos vigiar constantemente, não a vida dos outros, mas vigiarmos as nossas atitudes, vigiarmos os nossos pensamentos em primeiro lugar, no nascedouro, na nossa consciência, e que possamos adotar sempre, realizarmos sempre as melhores escolhas para a nossa vida. Que possamos refletir sobre isso, meus irmãos e irmãs, e agirmos para realmente melhorarmos o nosso caminho, melhorarmos os nossos passos aqui na vida. Paz aos nossos corações e, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado aos irmãos e irmãs que aqui se fizeram presentes. Recebam todos o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. Até breve. Até muito breve, quando aqui pretendemos retornar mais uma vez, nos reunirmos mais uma vez para continuarmos falando acerca de valorização da vida. Suicídio? Jamais. Paz aos nossos corações.